Vamos agora ao exercício 2. E nesse exercício se propõe o seguinte: vamos supor que a gente tem aqui um recipiente cheio, um recipiente metálico, e o volume inicial desse recipiente e também a quantidade de líquido, que é a mesma aí, porque o líquido está ocupando todo o espaço aí dos 500 ml, então o volume do líquido ele vai ser igual ao volume do recipiente. E que ele esteja a 20 graus Celsius. Quer dizer, se o recipiente está a 20 graus Celsius, vamos considerar que ele está em equilíbrio térmico com o líquido, então o líquido e o recipiente estão à mesma temperatura de 20 graus. E quando esse recipiente ele for aquecido, porque a gente aqui coloca uma fonte de calor, uma chama de fogão, por exemplo, e aí a gente aquece esse recipiente até 80 graus Celsius. E feito isso, o líquido dilata e transborda 10 ml. Então, o que é que a gente sabe de imediato? O que é que a gente deve concluir de imediato? Que esses 10 ml aqui que transbordaram, ele não é a dilatação real do líquido, a menos que o recipiente não dilatasse. Se o recipiente ele não dilatasse, então essa quantidade que transbordou é exatamente a dilatação real do líquido. Mas aí a gente sabe que o recipiente ele dilata. Então, a dilatação real, a gente aprendeu que ela é a soma, o que está proposto aqui na letra A, quanto é que é a dilatação real do líquido. Ela é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, esse valor aqui a gente já tem, que são os 10 ml. Então, aparentemente, o líquido dilatou 10 ml. Como o recipiente também dilatou, significa que o líquido ele também foi ocupar o espaço aqui concedido pela dilatação. Então, supondo aqui que o recipiente ele aumente e que esse aumento ele seja representado por essa margem aqui. Então, o líquido ele vai passar a ocupar esse espaço. Então, a dilatação do recipiente ela vai permitir que o líquido ele expanda para cá. Então, a dilatação interna aí do líquido ela é exatamente a dilatação do recipiente, que somada com a dilatação aparente, que é essa quantidade que transborda, ela vai fornecer para a gente a dilatação real. Então, o primeiro passo aqui é a gente calcular a dilatação do recipiente. Porque aí, somando a dilatação do recipiente com os 10 ml, que é a dilatação aparente, a gente tem a dilatação real do líquido. Então, a dilatação do recipiente, a gente viu que é uma dilatação de um sólido, e um sólido ele dilata segundo essa equação. Então, a dilatação do recipiente, resolvendo aqui já a letra A, será os 500 ml multiplicado pelo coeficiente de dilatação do recipiente, que é 7,5 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é a diferença aqui entre 80 e 20, que dá 60 graus. Então, a dilatação do recipiente, multiplicando aí esses três fatores, 500 vezes 7,5 vezes 60, vamos multiplicar aqui da direita para a esquerda, 60 vezes 7 vai dar 420, e 60 vezes meio vai dar 30. Então, vamos ter como resultado aqui 450, que são os 420, 6 vezes 7, 42, 420 mais 6 vezes meio, né? Vai dar 3, no caso 30. E o 450 a gente agora multiplica por 500. E aí vamos ter 0,
0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 4, 22, 22. Então aí vamos ter 225 mil vezes 10 elevado a menos 5. E aqui voltando para as 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ter 2,25 centímetros cúbicos ou mililitro, que corresponde à mesma quantidade. Então esse aqui é a nossa resposta para a dilatação real, para a gente conseguir calcular a dilatação real do líquido. No caso aqui a gente calculou a dilatação do recipiente. Então os próximos passos serão determinar o coeficiente de dilatação aparente, que é a letra B, e a letra C, o coeficiente de dilatação real. Então letra A dilatação real será a dilatação do recipiente, que foi de 2,25, acrescido dos 10 ml, que foi a dilatação aparente. Então a dilatação real será de 12,25 mililitros. Então com isso aqui a gente determina a letra A. E como exercício proposto, vocês vão fazer a letra B e letra C. Eu vou mostrar aqui como é que é feito. Aí vocês vão resolver, enviar foto para mim, os estudantes que são das turmas C e D não, A e B, que são alunos de Alisson, envia essa solução para mim e eu vou contar como sendo uma lista de frequência. Aí eu vou passar para Alisson e ele vai atribuir aí uma nota aí a vocês em função dessa frequência, a assistência a essa aula. E os demais que são meus alunos aí, os das turmas C e D, vão enviar, além dessa resposta B e C, mais uma outra questão que vai ser proposta aí na lista de exercícios, que vai ser enviada em PDF. Então eu vou mostrar a partir de agora como é que a gente vai fazer as alternativas B e C, que corresponde exatamente a gente determinar o valor do coeficiente de dilatação aparente do líquido e a letra C, o coeficiente de dilatação real. A letra C tem dois modos de resolver. Um é semelhante ao da letra B. Então a letra B propõe o seguinte, que a gente determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Então vai ser relativo a essa quantidade de líquido que transbordou. Daí a gente pega a equação ΔV AP é igual ao volume inicial vezes o coeficiente aparente, que é o que a gente quer determinar, vezes a variação de temperatura. Então veja só, como o fator que a gente quer determinar ele se encontra no segundo membro da equação, a gente pode escrever essa equação ao contrário. VI igual a gama AP vezes delta θ igual ao ΔV AP. A gente apenas trocou aqui o sentido da equação. Pronto, como a gente quer calcular aqui o coeficiente aparente, então o coeficiente aparente ele vai ser igual ao ΔV AP sobre o VI vezes o delta
o delta θ. Então esses fatores aqui que estão multiplicando, eles passaram dividindo. Então quem é o ΔV/AP? São os 10 ml. Quem é o volume inicial do recipiente? São 500 ml. E a variação de temperatura, que eu apaguei a temperatura inicial, que era de 20 graus. Pronto, feito esse cálculo aqui, a gente tem o coeficiente de dilatação aparente. E aí, como é que a gente faz a letra C? A letra C que é para a gente determinar o coeficiente de dilatação real. A gente viu aí na dedução que o coeficiente de dilatação real, letra C, coeficiente de dilatação real, ele é a soma do coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Então, o coeficiente de dilatação do recipiente já está aqui, ó, 7,5 vezes 10 elevado a menos 5, mais o coeficiente de dilatação aparente, que é o que vocês vão calcular na letra B. Basta fazer aquela continha que eu deixei aqui já, a fórmula para vocês substituírem. Ou, usando a mesma lógica, a gente pode utilizar essa equação aqui. ΔV real é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação real, que é o que a gente está procurando, vezes a variação de temperatura. Então, o coeficiente de dilatação real, como os fatores V e Δθ estão multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. É a mesma equação da situação anterior. Quer dizer, o mesmo formato, usando a mesma lógica, né? A gente inverte isso aqui para cá. Então, o gama real, ele vai ser igual o ΔV real sobre o volume inicial vezes a variação de temperatura. Onde é que a gente encontra esse ΔV real? Foi na letra A que a gente fez, que foram os 2,25, esse resultado que a gente encontrou aqui, voltando às 5 casas, ficou 2,25 mais 10, que deu 12,25. Então, 12,25 é o valor da dilatação real, dividido pelo volume inicial, que é o mesmo 500, e a variação de temperatura, que é 60. Então, são duas maneiras de vocês determinarem o coeficiente de dilatação real. Seria interessante que vocês fizessem e me mostrassem, mandassem as fotos, porque aí vocês vão notar que o resultado ele tem que ser o mesmo. É uma consequência aí matemática. Então, por hoje é só. E aí, os minutos finais aí da aula, vou estar disponível aí para tirar qualquer dúvida. Vocês mandam áudio, mandam foto, o que é que vocês estão fazendo aí na resolução. E aí eu vou estar tirando as dúvidas aí nesse período.